Imagine como seria viver em um daqueles hotéis imundos de Nova York. E para piorar, aquela Nova York caótica dos anos 80, com um monte de vizinho doido, gente trambiqueira, gente que grita, que quebra tudo. E para ficar um pouquinho ainda pior, ou talvez muito pior, você tem um vizinho esquisitíssimo que anda por aí com uma cesta gigante para lá e para cá. Mas essa cesta parece guardar um segredo bem bizarro. E às vezes, parece que eu consigo ouvir ela gritar. Então, hoje, na sessão de domingo, eu vou comentar com vocês sobre um clássico dos anos 80, mas não é qualquer tipo de clássico, é um clássico para esquisitões, que é o filme Basket Case, de 1982. Então, gente, nessa semana eu decidi fazer uma votação um pouquinho diferente, mas uma votação que também agradaria mais o meu público. Eu decidi colocar vários filmes que vocês já tinham me pedido para comentar aqui no canal, e foi assim, bem variada, sabe? Desde filmes mais fantasiosos, alguns filmes de terror, e eu confesso que eu não sabia de verdade em qual vocês iriam votar, no caso, os membros, né? E assim, fiquei bastante feliz que Basket Case ganhou, porque é um filme que eu já tô querendo gravar faz muito tempo. Desde que eu falei sobre Frank Hooker. Vocês lembram desse filme? Então, Basket Case é do mesmo diretor. Então, se você conhece Frank Hooker, você sabe que é um filme caótico, é uma gritaria, explosão pra todo lado. E assim, tem vários efeitos práticos super grotescos. Basket Case é ainda mais grotesco. E se eu não me engano, esse foi o primeiro longa do Frank Henenlotter. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ainda tem vários outros filmes muito interessantes dele que eu ainda não assisti, tipo o Brain Damage, que é um que eu já ouvi falar e parece ser super maluco, e com certeza eu ainda vou assistir. Mas os dois filmes mais famosos dele, com certeza, são Frank Hooker e esse que eu vou comentar hoje com vocês. Eu diria que Basket Case, ele até era mais popular do que Frank Hooker, mas parece que Frank Hooker tá tendo, tipo, um auge agora de audiência. Eu percebi que tem muita gente assistindo e falando sobre esse filme. Parece que ele retornou do nada, o que é bem interessante. Eu sinto que é um filme que ele acaba abraçando bastante a cultura mais alternativa, principalmente de gente gótica e gente que gosta muito desse universo de horror e tal. E também sinto que ao mesmo tempo abraça uma cultura meio drag. Não sei explicar pra vocês agora, mas parece que tem a mesma energia. Apesar desses dois filmes serem similares na bizarrice e nessa questão de efeitos práticos grotescos, eu sinto que eles ainda assim conseguem ser bem diferentes. E esse é um filme muito único, pelo menos eu nunca vi nada parecido, sabe? A proposta dele. Que é essa coisa de uma criatura dentro de uma cesta, e que é carregada pra lá e pra cá pra poder cometer alguns atos aí bizarros. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês, porque eu acho que essa descrição está um pouquinho confusa. Então, gente, Basket Case é protagonizado por um jovem e não dá pra dizer direitinho que idade ele tem. Ele parece ter, tipo, 20 anos, sabe? Ele é bem jovenzinho ali e tal, tem um jeito meio desleixado, até um pouco bobo. E, assim, é um tipo de pessoa que ninguém leva muito a sério, não. Ele tá ali e tal, morando nesse hotel, e esperam até que ele vai aprontar alguma coisa por ele ser jovem, mas ele cai mais nessa questão de ser só um esquisitão mesmo, tá? Então ele se muda, né, pra esse hotel, que, como eu disse no início do vídeo, é uma grande bagunça, e inclusive isso torna o filme muito engraçado, e eu diria que tem uma alma muito grande nisso, sabe? O hotel é um personagem mesmo do filme, porque acontece qualquer coisa, todo mundo sai dos quartos, é muito engraçado, sabe? Os vizinhos já estão, tipo, apostos ali. Acho que essa é a minha característica favorita do filme, essa interação que tem com todos aqueles vizinhos, e cada um tem um jeito. Tem aqui é macho foqueira, tem o vizinho que vigia no sentido de querer roubar coisas, entendeu? Tem o vizinho que reclama que quer dormir, e tá todo mundo ali no meio dessa bagunça, né? A real é que todo mundo ali parece aprontar alguma coisa, principalmente pelo lugar que eles vivem, que é um hotel bem esquisito.
esquisito. Então, nem tem como dizer que alguém ali é totalmente normal. E nem como dizer que o protagonista... Bom, acho que ele ainda é mais esquisito pelo que ele faz, né? Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, lembra que eu disse pra vocês que ele carrega uma cesta por aí? Dentro dessa cesta tem uma criatura que tem toda uma historinha, mas eu prefiro que você assista o filme pra poder saber. Não vou dar spoiler nesse sentido, tá? Mas eu posso contar um pouquinho sobre essa criatura sim, tá? Não é spoiler. Esse jovem, ele não tá carregando essa criatura por nada. E essa criatura não é um experimento, uma coisa estranha que ele fez, não. Na verdade, eles são parceiros, digamos. E essa criatura tem alvos bem específicos em mente. E ele, que é o cúmplice, tá ajudando ela a encontrar e acabar com esses alvos. Eu vou falar de uma forma bem por cima, porque se eu explicar melhor vai ser spoiler. E eu acho que é bem melhor você descobrir. Inclusive, o filme está disponível aqui no YouTube com legendas em português e até que numa boa qualidade. Então é bem acessível, dá para todo mundo assistir tranquilamente, tá? Ele tem 1h30, se eu não me engano. É um filme curtinho, dá para assistir de noite antes de dormir. Vai ser uma experiência divertida, eu garanto a vocês. Mas, apesar de divertido e de ser tão caótico, esse filme também tem um tom um pouco triste, tá? E quando você assistir, você vai entender. Esse garoto, ele tá meio que preso a isso. Ele é um cúmplice, mas é um cúmplice que às vezes parece muito infeliz com aquela situação. E as cenas em que essa criatura ataca, gente, são, assim, sensacionais. São bizarras, mas ao mesmo tempo cômicas, sabe? E o visual da criatura eu acho muito assustador, sendo sincera. Porque é totalmente prático, inclusive tem algumas cenas que são feitas em animação, que eu achei muito, mas muito legal mesmo. É um ponto muito positivo do filme. A criatividade visual desse filme é demais. Além da aparência bizarra, outra coisa que causa um desconforto nessa criatura são os sons. Os gritos são muito bizarros, de verdade mesmo. Tipo, tem momentos que dá até vontade de rir, mas em geral é bem estranho, sabe? E eu achei que também foi um ponto positivo do filme. E falando em som, esse filme, gente, ele realmente é um filme, assim, de muito baixo orçamento. Os microfones são muito ruinzinhos, mas é um ruinzinho muito nostálgico. Sabe o que parece? Parece dublagem de jogo dos anos 90. Quem já jogou jogo dessa época vai entender. São umas vozes que às vezes estão muito longe, aí muito perto, e o volume parece que não é regular, sabe? Eu confesso pra vocês que eu adoro isso, dá um certo charme na obra, um charme de baixo orçamento e também de anos 80 e 90, sabe? É bem específico e eu adorei. Parece que completa a energia do filme, de verdade mesmo. O filme também tem uma trilha sonora, mas é aquele tipo de trilha sonora que também dá pra perceber que é de um certo baixo orçamento. E assim, confesso a vocês que eu também adoro esse tipo de coisa. Todas essas características, não só da trilha sonora, mas dos péssimos atores também, completam um pacote. Pra nós que gostamos de filmes mais trash. Então, falar sério, é até satisfatório. Mas esse filme também tem algumas outras características que merecem um pouquinho mais de atenção. Como eu disse a vocês, é um filme grotesco, mas é um filme grotesco que também tem algumas questões que, apesar de não ser um filme tão profundo assim, são questões um pouquinho mais profundas, tá? É um filme que vai abordar um pouquinho da repressão sexual e também é aquele tipo de filme que mostra a ralé dos Estados Unidos. E eu adoro esse tipo de filme. Acho que foi até uma coisa que eu elogiei também em Frankenhooker. Eu adoro esse cinema americano mais sujo, que mostra realmente essa coisa mais povão. E um outro lado que os Estados Unidos geralmente esconde, principalmente nessa época, né? Na verdade, nessa época, geralmente, filmes assim são mais aquele tipo de filme de ação, de policiais que vão acabar com tudo isso, ou alguma sociedade distópica. Mas quando é só um filme que tá mostrando ali o dia a dia dessas pessoas, sabe? Como pessoas, por mais que sejam pessoas um pouco estranhas, eu gosto bastante de filmes que mostram esse tipo de cultura americana suja.
Eu acho que é um dos meus gêneros favoritos de filme americano. Então, sem dúvidas, eu tinha que comentar também sobre isso aqui. Só uma breve pausa para poder compartilhar uma informação que eu notei enquanto eu estava editando esse vídeo. É que esse filme, na verdade, ele é uma franquia, né? Tem 2, 3, não sei se tem 4. E isso me gerou bastante curiosidade. Será que vale a pena assistir os outros filmes? Eu vi algumas imagens na internet e parecem ser bem grotescos. O que vocês acham? Eu deveria assistir? Vou pensar a respeito, tá? Mas não é do mesmo diretor, não, se eu não me engano. É de outros diretores. Mas, ainda assim, eu confesso que eu fiquei intrigada. Aí vocês comentam aí o que vocês acham. E só para poder concluir, Basket Case é um clássico essencial para os esquisitões. Eu poderia até fazer uma lista, sinceramente, de clássicos essenciais para os esquisitões. Clássicos trash, mas não qualquer filme trash. Filme pra gente realmente, pelo menos um pouquinho esquisita, tá? Então, se você gosta desse tipo de cinema, se você gostou de Frankenhooker e se você gosta de outros filmes similares, muito provavelmente você vai gostar desse aqui. Não espere que vai ser uma obra-prima e não espere algo perfeito, mas espere um filme que é tosco, é cheio de gritaria, é cheio de confusão, de sangue e de um monte de coisa nojenta. E é um filme muito divertido, tá? Isso que você deve esperar desse filme. Lembrando que ele tá disponível aqui no YouTube, tá? Então, olha só. Sabe quando você tá com vontade de ver um filme, mas... sabe, você não tem nenhum streaming assinado, você quer ver uma coisa fácil aí na sua TV, qualquer lugar, sei lá? Essa é a sua chance, tá? Então, eu adoro falar sobre filmes que tem aqui no YouTube, porque, né, é muito mais fácil pra poder recomendar depois. E, enfim, gente... vocês já assistiram Basket Case? O que vocês acharam? Eu particularmente adorei esse filme. Eu sei que é um filme que pode até ter algumas coisas um pouco problemáticas aqui e ali, e que é um filme tosco de uma forma geral, mas sinceramente ele é tão divertido, e é um filme que com certeza influenciou outros filmes, tendo uma proposta tão única, sabe? Então, pra mim realmente é um clássico aí trash essencial. E é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Muito obrigada aos membros do canal que escolheram esse filme. Lembrando que eu vou fazer mais votações nesse estilo, com filmes que vocês já me pediram, tá? Inclusive, os que perderam nessa votação, eles vão voltar ainda, porque eu sempre fico dando mais chance para filmes que eu me interessei e que vocês também estão pedindo, tá? E é isso. Se você quiser participar das votações, basta ser membro aqui do canal e custa apenas R$ 1,99. É bem baratinho e todo mundo pode participar. Mas se você por acaso não puder, não tem problema. Eu agradeço só de você assistir esse vídeo, porque isso também me ajuda bastante. Se você quiser saber mais informações sobre meus outros trabalhos aqui na internet, seja o meu brechó ou também as minhas artes, basta clicar no meu tap link que eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos. Lá tem todos os links relacionados aos meus trabalhos aqui na internet. Novamente, muito obrigada e vejo vocês na próxima sessão de domingo.